Já alguma vez sentiu que abrir um simples frasco de compota se tornou um desafio? Ou que subir as escadas do seu prédio o deixa mais ofegante do que antes? É uma sensação frustrante, não é? Ver o nosso corpo a mudar, a perder aquela força que sempre demos como garantida. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Pensamos, pois é, os anos passam e o corpo ressente-se. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda de força, dessa fraqueza nos músculos, pode não só ser travada, mas até revertida? E se o segredo estivesse escondido em algo que fazemos todas as manhãs, quase sem pensar? Uma bebida que muitos de nós, em Portugal, adoramos e que pensamos ser inofensiva, mas que pode estar a sabotar silenciosamente a nossa força muscular. Neste vídeo, vamos desvendar que bebida é essa. E mais importante, vou partilhar consigo alguns hábitos simples e alimentos deliciosos que o vão ajudar a reconstruir os seus músculos, a sentir-se mais forte, mais enérgico e mais capaz de aproveitar a vida ao máximo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e a que fará a maior diferença no seu dia a dia. Vamos então diretos ao assunto que o trouxe aqui. Qual é essa bebida matinal tão comum que pode estar a acelerar a perda de músculo? A resposta pode chocá-lo, porque é algo que está presente em quase todas as pastelarias e cozinhas portuguesas. Estou a falar do seu café com leite açucarado. Sim, essa meia de leite ou aquele galão a que acrescenta 1 ou 2 colheres de açúcar, ou até mesmo os sumos de fruta de pacote que parecem tão saudáveis. O problema aqui não é o café nem o leite em si, mas sim o açúcar adicionado. Quando começamos o dia com uma dose elevada de açúcar, o nosso corpo reage de uma forma muito específica. O nível de açúcar no sangue dispara e o pâncreas liberta uma hormona chamada insulina para tentar controlar a situação. Este pico de insulina, especialmente de manhã, quando o nosso corpo está mais sensível, cria um ambiente inflamatório no organismo. E a inflamação crônica é uma das maiores inimigas da massa muscular, especialmente à medida que envelhecemos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. A proteína que come são os tijolos novos. O exercício é o trabalho de colocar os tijolos no sítio. A inflamação, causada pelo excesso de açúcar, é como uma chuva ácida que vai corroendo a argamassa e até os próprios tijolos, tornando a parede mais fraca e difícil de reparar. Todos os dias, o nosso corpo está num processo constante de destruir células musculares velhas e construir novas. Depois dos 60, este equilíbrio torna-se mais delicado. A inflamação crônica inclina a balança para o lado da destruição, dificultando a construção de novo músculo. Por isso, ao beber aquele galão doce, está, sem saber, a dar ao seu corpo o sinal para destruir em vez de construir. E o mesmo se aplica aos cereais de pequeno almoço cheios de açúcar, aos bolos, às torradas com compotas doces. Tudo isso contribui para este ciclo vicioso. Então, o que fazer? A primeira mudança, o primeiro hábito poderoso, é simplesmente repensar a sua primeira bebida do dia. Comece com um copo de água. O seu corpo esteve horas sem hidratação e os seus músculos são compostos por cerca de 75% de água. Hidratá-los é o primeiro passo para os acordar. Depois, se gosta do seu café com leite, experimente bebê-lo sem açúcar. Pode custar ao início, mas o seu paladar adapta-se. Ou reduza a quantidade de açúcar gradualmente, meia colher de cada vez. Uma alternativa ainda melhor seria focar-se num pequeno almoço que lhe dê as ferramentas certas para construir músculo. E a ferramenta mais importante é a proteína. Em vez de começar o dia com um pico de açúcar, comece com um fornecimento sólido de proteína. Isto vai estabilizar os seus níveis de açúcar no sangue, reduzir a vontade de comer doces ao longo do dia e, mais importante, dar aos seus músculos os blocos de construção de que eles precisam desesperadamente. Pense em 2 ovos mexidos. São rápidos de fazer, deliciosos e uma fonte incrível de proteína de alta qualidade. Ou uma taça de iogurte grego natural, que tem muito mais proteína do que o iogurte normal, com um punhado de nozes ou amêndoas e talvez alguns mirtilos.
Se gosta de papas de aveia, ótimo, mas enriqueça-as. Em vez de açúcar, junte uma colher de sementes de chia ou linhaça e um punhado de frutos secos. Pode até misturar uma colher de proteína em pó sem sabor, que se dissolve facilmente e dá um impulso proteico enorme sem alterar o sabor. Este simples ajuste no seu pequeno almoço, de uma refeição rica em açúcar para uma refeição rica em proteína, é talvez a mudança mais impactante que pode fazer para combater a sarcopenia, que é o nome técnico para a perda de massa muscular relacionada com a idade. Não se trata de fazer dietas restritivas ou de deixar de comer o que gosta. Trata-se de fazer uma escolha inteligente logo pela manhã, uma escolha que prepara o seu corpo para um dia de força e vitalidade, em vez de um dia de inflamação e fraqueza. Agora que já ajustamos o pequeno almoço, vamos pensar no resto do dia. Porque combater a perda de músculo não é algo que se faça apenas numa refeição. É um compromisso contínuo, mas que se pode tornar num hábito fácil e até prazeroso. O segundo grande hábito que precisamos de adotar é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito muito português de comer uma refeição principal grande, geralmente o almoço ou o jantar, onde consumimos a maior parte da nossa proteína diária, seja num bom bife, num prato de bacalhau ou numa feijoada. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína para construir músculo de uma só vez. Imagine que a sua oficina de construção muscular só consegue lidar com 20 ou 30 tijolos de cada vez. Se lhe entregar 100 tijolos de uma vez só, a maioria será desperdiçada ou armazenada como gordura. É muito mais eficaz entregar 20 tijolos de manhã, 20 à tarde e 20 à noite. O que isto significa na prática? Significa pensar em incluir uma fonte de proteína em cada refeição. Já falamos do pequeno almoço com ovos ou iogurte grego. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato tem uma boa porção de peixe, como sardinhas ou carapau, que além de proteína são ricos em ômega 3, um anti-inflamatório natural, ou frango ou peru. E não se esqueça das leguminosas. Um prato de grão de bico com bacalhau, uma sopa de feijão ou lentilhas são formas fantásticas e econômicas de obter proteína e fibra. E ao jantar? Talvez uma sopa rica, como uma canja de galinha ou umas postas de pescada cozida com legumes. E os lanches? Em vez de ir buscar uma bolacha ou um bolo, por que não um punhado de tremoços, são um petisco tradicionalmente português e uma fonte maravilhosa de proteína vegetal, ou um queijo fresco pequeno. O objetivo é manter um fornecimento constante de aminoácidos, os blocos de construção da proteína, na sua corrente sanguínea ao longo do dia, para que os seus músculos tenham sempre material disponível para se repararem e crescerem. Agora, vamos falar de algo que muitos acham que é só para os jovens: o treino de força. Quando ouve estas palavras, talvez imagine ginásios barulhentos e pessoas a levantar pesos enormes. Mas esqueça essa imagem. O treino de força para quem tem mais de 60 anos pode e deve ser algo muito mais simples, seguro e que pode ser feito no conforto da sua casa. Os seus músculos não sabem se está a levantar um peso de ferro ou uma lata de feijão. Eles só sabem que estão a ser desafiados. O princípio é simples. Para que os músculos cresçam, precisam de ser estimulados, precisam de sentir que há uma necessidade de serem mais fortes. Um dos exercícios mais eficazes e que todos podemos fazer é levantar-se e sentar-se numa cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Se for fácil, ótimo. Tente fazer mais devagar. Se for difícil, comece por fazer 5 e vá aumentando. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do seu corpo, os das pernas e dos glúteos, que são cruciais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de caminhar. Outro exercício excelente é encostar-se a uma parede e empurrar com força, como se a quisesse deitar abaixo. Mantenha a força durante 10 segundos e relaxe. Repita várias vezes. Isto trabalha os músculos do peito, ombros e braços sem qualquer equipamento. Pequenas garrafas de água ou pacotes de arroz podem servir de halteres para fazer exercícios para os braços. O importante é a consistência. Tente fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana.
Não precisa de ser muito tempo. 15 a 20 minutos é suficiente para começar. Este estímulo diz ao seu corpo: preciso destes músculos, por favor, não te desfaças deles, torna-os mais fortes. E quando combina este estímulo com a proteína que está a consumir ao longo do dia, a magia acontece. O corpo tem o sinal para construir e o material de construção para o fazer. Já vimos a importância de evitar o açúcar matinal, de distribuir a proteína ao longo do dia e de estimular os músculos com exercícios simples. Mas há mais duas peças neste puzzle da força e vitalidade, e uma delas é muitas vezes negligenciada: o sono. Podemos comer a melhor dieta do mundo e fazer exercício todos os dias. Mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, o nosso corpo não consegue fazer o trabalho de reparação. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É como se durante o dia dessemos as ordens e os materiais ao nosso corpo, mas o estaleiro de obras só abrisse à noite, enquanto dormimos. Se o estaleiro fecha à meio da noite ou está constantemente a ser interrompido, a construção fica a meio. Sei que com a idade, os padrões de sono podem mudar. Muitos de nós queixamo-nos de acordar a meio da noite, de ter um sono mais leve. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Tente criar uma rotina. Deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana, ajuda a regular o nosso relógio biológico. Evite ecrãs, como o da televisão, do telemóvel ou do tablet, pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e dificultando a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, tome um chá de camomila. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença na forma como o seu corpo recupera durante a noite, permitindo que os músculos que estimulou durante o dia se reconstruam mais fortes. E agora, a última dica. Aquela que lhe prometi que o poderia surpreender. Não é um alimento, não é um exercício. É algo que está relacionado com a nossa mente e com a forma como encaramos a vida. É o poder da comunidade e do propósito. Sentir-se isolado ou inútil pode ter um impacto físico real no nosso corpo, aumentando os níveis de cortisol, a hormona do estresse. E o cortisol, tal como a inflamação, é catabólico, o que significa que promove a degradação muscular. Por outro lado, sentir-se ligado a outras pessoas, ter um motivo para se levantar da cama de manhã, liberta hormonas do bem-estar que promovem um ambiente anabólico, ou seja, de construção. O que significa isto na prática? Significa encontrar atividades que o façam feliz e o conectem com outros. Talvez seja juntar-se a um grupo de caminhada. Caminhar é ótimo para a saúde cardiovascular, e se for feito num terreno com algumas subidas, também ajuda a fortalecer as pernas. E a companhia, a conversa, fazem maravilhas pela nossa saúde mental. Ou talvez seja fazer voluntariado, cuidar dos netos, inscrever-se numa aula de dança ou de pintura na universidade sênior, ter um propósito, sentir que somos necessários e que contribuímos para algo, dá-nos uma razão para nos mantermos fortes e ativos. Pense nisto. Quando tem planos, quando tem pessoas à sua espera, quando tem um jardim para cuidar, tem um motivo para ter força nas pernas para caminhar, força nos braços para pegar num neto ao colo, força nas mãos para cuidar das suas plantas. A sua mente diz ao seu corpo: precisamos de estar em forma para isto. E o corpo responde. Então, como pode ver, reverter a perda de músculo depois dos 60 não é uma questão de uma única solução mágica. É uma abordagem completa. Começa por abandonar aquela bebida açucarada de manhã e optar por um pequeno almoço rico em proteína. Continua com a distribuição inteligente de proteína ao longo do dia, dando aos seus músculos um fornecimento constante de material de construção. Combina-se com movimentos simples, mas consistentes, que desafiam os seus músculos e lhes dão o sinal para crescerem.
É reforçado por um sono reparador que permite que toda a magia da reconstrução aconteça. E, finalmente, é alimentado por um sentido de propósito e de ligação com os outros que cria o ambiente hormonal e mental perfeito para a força e a vitalidade. Lembre-se, cada pequena mudança conta. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece por uma coisa. Talvez esta semana o seu desafio seja simplesmente tirar o açúcar do seu café da manhã. Na próxima semana, pode tentar adicionar ovos ao seu pequeno almoço 2 vezes. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações incríveis. Você tem o poder de se sentir mais forte, mais capaz e mais cheio de vida do que talvez se sinta há anos. Não é sobre voltar atrás no tempo, é sobre viver a idade que tem com a melhor qualidade de vida possível. E isso, meu amigo, minha amiga, está inteiramente ao seu alcance. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos cheios de dicas para viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde para investir na sua força. Viva a sua melhor vida, hoje e sempre.